A força elétrica que uma carga sofre quando está no interior de um campo elétrico sempre tem a direção do campo. Para onde aponta um campo elétrico, toda carga que for colocada ali vai sofrer força na direção do campo. Se ela for positiva, além da direção, o sentido também coincide. Se ela for negativa, a direção coincide, mas o sentido é contrário. Então, no campo elétrico, nós chamamos a linha do campo de linha de força, porque o campo está sempre na direção da força. Isso já não acontece num campo magnético. Num campo magnético, uma carga elétrica colocada lá dentro, seja ela positiva ou negativa, primeiro, pode ser que ela nem sofra força. Se a carga estiver parada, ela não sofre força, porque o campo magnético só atua em carga em movimento. Se a carga estiver em movimento paralelamente ao campo, também ela não sofre força. E quando ela sofre uma força, a força magnética feita pelo campo sempre é perpendicular ao campo magnético. A regra do tapa nos mostra isso. Então, o campo magnético induz o aparecimento de uma força, provoca o aparecimento de uma força, mas ele não está na direção da força. Por isso, no campo magnético, a gente chama essas linhas de indução. O problema nos pede justamente isso. Por que a gente não pode definir a direção do campo magnético chamando de uma linha de força? É pelo seguinte. Letra A. Porque a força magnética sobre uma carga em repouso não é nula. Está errado. A força magnética sobre uma carga em repouso, ela é nula. O campo magnético só atua em carga em movimento. Errada a letra A. Letra B. Porque a força magnética em uma carga positiva é sempre nula. De forma alguma. O campo magnético atua em cargas positivas ou negativas em movimento, desde que o movimento não seja com uma velocidade paralela ao campo. Porque a direção da força magnética em uma carga positiva depende do vetor velocidade. Sim, a força magnética varia no mesmo campo dependendo de para onde a velocidade está. Agora, sempre se mantendo perpendicular ao campo. Letra D. Porque o sentido da força magnética sobre uma carga positiva é o mesmo de uma carga negativa. Não. Regra do tapa mesmo nos mostra. A gente coloca o dedão na velocidade, os outros no campo. Se a carga for positiva, a palma da mão. Negativa, com as costas da mão. Porque a direção da força magnética em uma carga positiva depende da massa. De modo algum. Força magnética é B, que é o campo, vezes Q, carga, V, velocidade, vezes seno θ, não tem relação nenhuma com a massa da partícula. Gabarito, letra C.